Nós vamos então dar início aqui ao nosso estudo de hoje, Revista Espírita, mês de agosto de 1859. Nós vamos entrar aqui na seção Conversas Familiares de Além Túmulo, e o estudo de hoje é Voltaire e Frederico. Um artigo interessante, como sempre, né, aqui das conversas que Kardec traz para nós. Agora aqui um assunto muito mais contemporâneo a Kardec do que a nós, mas não menos importante, porque esses espíritos que nós vamos estudar hoje, eles podem representar muitos daqueles que vivem hoje conosco aqui no nosso mundo contemporâneo, pensadores, governantes, dirigentes, né? Mas antes da gente começar, há a necessidade da gente fazer aqui uma contextualização. Lembrarmos, né, quem eram esses personagens, qual era a situação que se vivia naquela época. Vocês se lembram quando nós estudávamos os livros de história, quando falávamos da Idade Média, onde nós tínhamos ali, né, os reis que tinham nos seus reinos vários vassalos, né, que eram aqueles nobres que trabalhavam naquele reino, né, e viviam naquele reino em troca de proteção do rei. Então eles ofereciam ajuda militar, ajuda para o rei, e em troca o rei protegia as suas terras. E isso foi um sistema que adotado durante muito tempo, né? Aqueles castelos medievais que nós vemos nos filmes, né? Nos documentários, nas viagens turísticas. Mas depois de um tempo, foi então, devido à necessidade de muitas invasões, devido à fragmentação desses reinos, surgiu uma ideia do chamado absolutismo. O absolutismo, como o próprio nome já diz, para nós é o poder absoluto na mão dos reis. E com esse poder absoluto eles eram capazes então de legislar, eles eram capazes de administrar, tomar decisões, tudo aquilo com aquela ideia de que o rei tinha ali um poder divino, quase lembrando ali dos imperadores romanos, né, daquela época, antes de Cristo, né, e ali depois de Cristo também naquele período. E um dos símbolos grandes do absolutismo foi aquele Palácio de Versalhes, né, lá na França, de Luís XIV, né, que então mostrava aquela suntuosidade toda. Mas depois ali, a partir do século XVI, 1700 e alguma coisa ali, começaram a surgir alguns movimentos contrariando essa ideia do absolutismo. Dentre esses grandes movimentos foi o iluminismo, né? Inclusive o próprio iluminismo tendo ali, influenciando aquela época, favorecendo a chegada da própria doutrina espírita. Então no absolutismo no iluminismo eram pensadores, filósofos que começavam então a questionar esse poder absoluto, trazendo ali uma ideia mais liberal, uma ideia mais democrática, tirando então a visão dos reis, dos imperadores, levando para a população. Então havia ali um choque de ideias entre os reis absolutistas e os iluministas. Desse momento então começou a surgir uma mistura entre essas ideias absolutistas com o iluminismo, que eram aqueles déspotas, né, que eram aqueles tiranos, aqueles ditadores, aqueles controladores, mas eles eram mais esclarecidos, porque eles começavam a adotar algumas ideias iluministas, não para tirar o poder, mas para poder ali facilitar a sua administração, para poder organizar a sua administração. Então é aquele período da história que nós estudamos chamado de despotismo esclarecido. Então é aquela mistura, né? Antes da queda desses imperadores, desses déspotas, para chegar então naquela parte de muitas independências que aconteceram principalmente aqui na Europa, Napoleão também naquela Revolução Francesa, né, que veio exatamente para quebrar essa ideia do absolutismo e também do próprio despotismo. Então é esse período que a gente fala. E por que tudo isso? Porque nós vamos falar hoje de duas personagens, né, que é Voltaire e Frederico, que foram dois grandes representantes desse movimento naquela época. E Kardec vai conversar exatamente com os dois. Então nós temos aqui Conversas Familiares de Além Túmulo, Voltaire e Frederico,
diálogo obtido através de dois médiuns que serviram de intérpretes a cada um desses dois espíritos em sessão da sociedade, no dia 18 de março de 1859. Para a gente poder aqui trazer uma fundamentação melhor, primeiro nós vamos aqui para Voltaire, conhecer essa nossa personagem, né? Então Voltaire, ele nasceu em 1694 e desencarnou em 1778. Foi um filósofo e escritor francês, um dos grandes representantes do movimento iluminista na França. Foi também ensaísta, poeta, dramaturgo e historiador. Voltaire, Montesquieu e Rousseau foram os três nomes mais significativos do iluminismo francês. Voltaire, pseudônimo literário de François-Marie Arouet, nasceu em Paris, França, no dia 21 de novembro de 1694. Descendente de família burguesa, entre 1704 e 1711, foi aluno do Collège Louis le Grand, em Paris, uma das mais importantes instituições de ensino da França, e iniciou o curso de Direito, porém não terminou. Aqui depois a gente não vai entrar na biografia dele, né? Mas só para a gente poder lembrar aqui que Voltaire estava ligado à alta burguesia, era um crítico fervoroso do absolutismo, da nobreza e principalmente da igreja. Importante a gente guardar essas referências da ideia do liberalismo que ele tinha contra esse absolutismo, dos burgueses, da nobreza, né, que ganhavam títulos nobiliárquicos enquanto a população passava fome na França naquela época, e principalmente da igreja. Nós vamos encontrar então nessa crítica à igreja essa posição ateísta que ele tinha, né? Foi um dos grandes pensadores que melhor encarou o espírito do século das luzes. Por isso que então, né, a gente lembra que Paris é chamada Cidade Luz, exatamente porque foi em Paris em que o movimento iluminista, que iluminava as consciências, acabou se desenvolvendo, né? Influenciando inclusive outras regiões da Europa e também da América. O Brasil, por exemplo, né, a gente lembra que do iluminismo veio o positivismo, e do positivismo veio aquele lema, né, ordem e progresso, que é ordem, progresso e amor como base, né? Então a nossa bandeira traz esse princípio positivista. Escreveu versos desrespeitosos dirigidos ao rei Luís XIV, que lhe valeram a reclusão na Bastilha em 1714. Uma vez liberado, foi exilado em Châtenay. Então lembra que Bastilha, né, que era aquela prisão política, e foi a queda da Bastilha em 1789 que desencadeou a Revolução Francesa, guilhotinando, né, cabeças por toda a França, em outras nações também da Europa, aquela coisa toda. Bom, esse aqui então foi Voltaire. Só para a gente lembrar aqui algumas das ideias dele, né? Ele condenava então aqui o absolutismo, ele afirmasse aqui, tinha um verdadeiro desprezo pelo povo, né, que é colocado, embora ele afirmasse que todo homem tem direito de acreditar ser igual aos outros homens, falando sobre a igualdade, né? Lembrando que os princípios do iluminismo, igualdade, liberdade e fraternidade, ele desprezava o povo, né? Então ele era assim meio arrogante. A gente vai desenhando o perfil de Voltaire, né? Ele foi atuante propagandista das ideias liberais, defendendo o direito dos indivíduos, a liberdade política e de expressão. Criticava a igreja, mas não era ateu, e sim deísta, né? Acreditava que Deus estava presente na natureza, e, como nela se encontra o homem, Deus estava presente também no homem, que pode descobri-lo por meio da razão, dizendo que ela guia o homem para a sabedoria. Falei que era ateu, mas não era, ele é deísta, né? Frases de Voltaire, só para a gente lembrar, né? Todo homem é culpado do bem que não fez. E, pois é, exatamente isso, né, André? Ele era de família burguesa, mas ele desprezava a nobreza, né? Porque havia um choque forte, né? Porque a nobreza eram os nobres, né? Que tinham aqueles títulos de duques, barões, marqueses e tudo mais, né? Só que ele era burguês. A burguesia eram aquelas famílias que se tornaram ricas como fruto do trabalho e acabava depois enfrentando
os nobres, né? Então ele estava naquela fase intermediária entre povo, que era o povão mesmo, os burgueses, que eram os ricos, comerciantes, banqueiros, e os nobres, que eram aqueles que viviam, né, naquele círculo mais íntimo da realeza, né? Então ele estava naquele meio. Outra frase dele: todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. Então, essas aqui são frases de Voltaire. E depois aqui, só para a gente poder finalizar essa nossa introdução, falando sobre esse despotismo esclarecido, que eram aqueles reis absolutistas que adotaram algumas ideias iluministas, não todas, porque todas falavam que os homens eram iguais, que deveria haver democracia, o homem era igual ao homem e tudo mais, só que os reis absolutistas não pensavam assim. Eles se achavam no direito de deter todo o poder daquele reino, só que adotavam algumas ideias. Então a gente tem aqui, por exemplo, na Prússia, que depois acabou se tornando na Alemanha, o rei Frederico II, que viveu entre 1740 a 1786, ele teve, portanto, 46 anos, foi fortemente influenciado pelos ensinamentos de Voltaire. Durante o seu reinado, os castigos físicos foram banidos e as leis sofreram reformas. A educação básica tornou-se obrigatória e todos os cultos religiosos foram permitidos. Em contrapartida, as tradições feudais e a irrevogabilidade do poder monárquico foram preservadas. Além disso, contrariando os princípios liberais do iluminismo, adotou medidas econômicas de natureza protecionista. Muito bem, fizemos a introdução. Frederico, então, era um déspota, portanto, ele tinha aquela ideia absolutista, mas ele promoveu reformas importantes na Prússia naquele período, influenciado pelas ideias de Voltaire, que era esse pensador, esse filósofo, né, que ajudou a estruturar as ideias iluministas. Vamos então aqui ao nosso estudo. Temos aqui então Voltaire, que foi evocado, e depois, interessante, né, que Frederico II, esse monarca prussiano, acabou também participando da conversa. E o legal foi que 2 médiums estavam ali à mesa da sociedade, e cada médium acabou então incorporando esses espíritos, né, permitindo ali, através da psicofonia, a comunicação desses espíritos, e eles então conversavam entre eles. Dá para vocês terem uma ideia da riqueza desse momento para aqueles que participavam dessa reunião? Para nós hoje, nós falamos de Voltaire e falamos de um imperador, de um monarca, né, naquela época. Então, de repente, na reunião mediúnica, os dois conversando. É como se nós pegássemos, por exemplo, de uma comparação pobre, mas só para a gente ter uma ideia, é como se Madre Teresa de Calcutá e a princesa Diana estivessem conversando, as duas na mesa de reunião mediúnica. Ou então podíamos pegar Mahatma Gandhi conversando com Francisco de Assis. Simplesmente assim, 2 grandes nomes, 2 grandes vultos, né? Então, quando nós estudamos esses textos que mostram uma época diferente da nossa, é importante que nós voltemos no tempo para resgatar a importância dessas comunicações e não simplesmente ler de uma forma superficial. Àquela mesa de reunião mediúnica estava ali um ex-monarca, e estava também um nome de grande importância que ajudou a revolucionar praticamente todo o mundo ocidental. Não eram 2 espíritos comuns conversando. Então, vamos aqui à conversa entre eles, para a gente poder ter uma ideia do que se desenrolou, mas principalmente não vai se falar simplesmente sobre aquilo que eles fizeram enquanto eles estavam encarnados, mas o que eles pensam sobre o que eles fizeram agora que eles estão no mundo espiritual. Que é exatamente tudo aquilo que a gente sempre estuda, mostrando que o espírito, quando chega no mundo espiritual e a sua consciência se expande, ele começa a fazer uma análise daquilo que ele viveu.
É aí então que entra aqueles processos de culpa, aqueles processos de medo, de constrangimento, para aqueles espíritos que tiveram uma vida muito mais mundana do que espiritual. Então vamos lá. Em que situação vos encontrais como espírito? Perguntando então, aqui nesse caso, né, exatamente, Brás. A consciência começa então a formar ali aquele grande tribunal, né, de julgamento das próprias ações e das próprias ideias. Então, primeiro aqui, questões prévias dirigidas a Voltaire. Em que situação vos encontrais como espírito? Errante, mas arrependido. Isso porque ele trazia ali, né, uma crítica muito forte, né, a igreja. Ele tinha então, como nós vimos, um desprezo pelo povo. Então ele mantinha ali aquela posição burguesa, né, mas às vezes muito arrogante, apesar das ideias liberais que ele apresentava. Quais são as vossas ocupações como espírito? Rasgo o véu do erro, que em vida imaginava ser a luz da verdade. Então a gente lembra, né, que até mesmo as ideias mais liberais que nós possamos ter durante a nossa vida terrena, ela tem ali um conteúdo muito mais terreno do que universal, vamos dizer assim. Porque até mesmo a ideia de liberdade, ela tem ali um conteúdo de egoísmo, ela tem ali aquele conteúdo de equívoco, porque o espírito traz ali uma ideia a partir da sua vivência, não necessariamente que representa uma evolução espiritual. Bom dia, soldado. Que pensais dos vossos escritos em geral? Então, de todos os textos, de todos os livros, poemas, que ele era dramaturgo também, então ele escrevia ali peças, né? Sempre mostrando esse conflito com as ideias absolutistas daquele período. Então ele escreveu assim, de resposta: meu espírito estava dominado pelo orgulho. Aliás, eu tinha por missão impulsionar um povo na infância. Minhas obras são a consequência disso. Então já começa a trazer para nós. A missão dele era impulsionar um povo na infância. A gente lembra então que naquele período absolutista nós tínhamos então monarcas, aqueles reis que dominavam os seus reinos, e o povo era um povo submisso a essas ideias, até mesmo pelo temor que era imposto. E aí então nós lembramos sempre que muitos espíritos reencarnam entre nós para trazer ideias que vão revolucionar o modo de viver. Sejam aqueles que trazem a cultura, sejam aqueles que trazem a arte, que trazem a ciência, que trazem a filosofia. Então, Voltaire, como ele coloca para nós aqui, mostra que tinha por missão exatamente trazer isso, dar essa chacoalhada naquelas sociedades, não apenas na sociedade que ele vivia, mas nas sociedades em geral, já que outras nações também foram influenciadas por isso, e ele veio. Mas o grande problema que a gente tem, assim como o próprio Napoleão Bonaparte, que nós estudamos, inclusive, né, na volta do nosso recesso, aquele texto do livro Cartas e Crônicas, se não me engano, trazida pelo irmão X, que falava sobre a missão de Napoleão Bonaparte. Uma missão vinculada à missão de Kardec, junto a outros espíritos, mas que Napoleão acabou sendo envolvido pelas ideias, pelas suas ideias de poder. E aí então, o que ele deveria fazer, que era controlar a França após toda aquela agitação, com queda de reino, com o povo se revoltando, a própria Revolução Francesa, a missão dele era fazer com que houvesse uma mudança no estado de governo daquelas nações, só que ele acabou tomando o poder para ele. E aí então, ao mesmo tempo que ele queria transformar, deveria, né, na sua missão, transformar a Europa naquele país mais equilibrado, com novas ideias, ele acabou querendo transformar toda a Europa numa grande França. E acabou criando várias guerras, acabou criando todos aqueles problemas que o mundo espiritual depois teve que intervir para poder limitar as suas ações, porque ele tinha perdido completamente o seu objetivo. Exatamente, soldado, né? Cedeu ali ao lado negro, né? Então por isso é colocado para nós, no caso de Voltaire também, ele veio trazer essa ideia para impulsionar esse povo na infância, mas ele acabou colocando as suas ideias pessoais.
E muitas dessas ideias pessoais eram ideias de revolta, eram ideias de incitar, por exemplo, uma sociedade de uma forma violenta contra um governo. Ele não veio para fazer isso. Mas ele acabou sendo tomado por esse orgulho. Porque a posição dele era tão importante, o seu reconhecimento era tão importante que, vamos dizer assim popularmente, o sucesso subiu a cabeça. Mas a missão dele era essa e ele cumpriu essa missão, embora de um modo talvez diferente daquilo que tinha sido planejado. O Braz colocou a espiritualidade às vezes tende a usar instrumentos até imperfeitos, né? Principalmente na área mediúnica, né? Usa o que tem, né, Braz? Porque não são espíritos puros que vêm aqui para fazer esse trabalho, exceto Jesus que teve essa missão. Mas outros espíritos que tinham ali um conhecimento, principalmente um conhecimento, né, uma parte intelectual desenvolvida, não uma parte moral. Nós estamos estudando bem isso no Livro dos Espíritos, né? Que mostra para nós que você pode ser um indivíduo muito inteligente, que tem ali um raciocínio muito claro, mas não tem valor suficiente para sustentar os princípios nobres dessas ideias. Então, mais uma vez aqui, estava dominado pelo orgulho, embora ele tinha a missão de fazer isso, né? E as obras são a consequência disso. Aqui na questão número 4, que direis particularmente do vosso Joana d'Arc? Que é um livro que ele publicou. É uma diabrite, embora eu tenha feito coisas piores. Aí Kardec perguntou aqui só sobre essa obra, especificamente, nada de especial aqui. Quando encarnado, pensáveis no futuro após a morte? Não acreditava senão na matéria, bem o sabeis, e ela morre. Aqui a gente já percebe então a declaração desse espírito, que mostra para nós uma ideia ateísta. E naquele texto que nós lemos de introdução, falava que ele era deísta, que ele acreditava, né? É interessante como os textos são muito poéticos, né? Falava que ele era deísta, que ele acreditava que Deus estava na natureza, e como o homem faz parte da natureza, portanto, Deus está no homem e tudo mais. E aqui então a gente vê uma declaração do próprio Espírito, que ele não acreditava senão na matéria. Então é muito interessante a gente observar os tantos de textos, né, de interpretações que são feitas dessas personagens da história, daqueles momentos da história, na visão de determinados historiadores, mas que não necessariamente representa a verdade daquela época. Porque escrevem alguma coisa falando de um pensador, falando de um homem que foi importante, então muitas vezes coloca ali vários floreios em volta dos textos, mas no dia a dia, naquele arroz com feijão do cotidiano, não era bem assim. Então mostra para nós nesse texto aqui que ele tinha uma ideia muito mais materialista do que espiritualista. Na verdade, ele não acreditava senão na matéria. E ela morre, portanto ele era ateu. Didima colocou, né, nesse momento a intelectualidade era muito maior que os objetivos morais, sociais, religiosos. Aliás, combater a religião era forte, né? Principalmente porque a gente teve aquele período negro, né, da Alta Idade Média, né, Didima, em que a igreja dominou todo o pensamento. Foi a partir do século XVI, ali 1500 e alguma coisa, que a gente teve a reforma religiosa, nós tivemos ali o renascimento cultural, e esses pensadores criticavam diretamente e agressivamente a igreja. Principalmente porque depois da reforma religiosa, com o nascimento das religiões protestantes, né, ali a religião luterana, a religião calvinista, a religião anglicana na Inglaterra, nós tivemos a contra-reforma. E dessa contra-reforma, nós tivemos ali, nós estudamos esse período lá no livro Dramas da Obsessão, de Dona Ivone, onde nós tivemos ali a igreja com a sua Inquisição, com o seu Tribunal do Santo Ofício, provocando ali um grande sofrimento na sociedade, perseguindo aqueles que eram contra a igreja, perseguindo aqueles que apresentavam uma ideia diferente. Então todas essas situações eram motivo para esses espíritos serem diretamente contra a igreja. Só que tem um detalhe interessante. Ao mesmo tempo que atacavam a igreja, atacavam também as ideias cristãs. Misturavam as coisas, porque naquela época a igreja, sendo detentora dos ensinamentos de Jesus e até da própria ideia de Deus, se você atacava a igreja, consequentemente você também se distanciava de Deus mesmo, né, das próprias ideias de Jesus.
E hoje é assim também. Muitas pessoas se dizem ateias pelo fato de não concordarem com a postura da igreja. Nós temos então ali representantes da igreja que são falhos, nós temos ali posições políticas da igreja. Se você é contra aquilo, você prefere então se afastar de Deus. Então você pergunta, você acredita em Deus? Não, não acredito. Por quê? Porque eu não gosto da igreja. Então era o que acontecia naquela época também. Questão número 6. Professasseis o ateísmo no verdadeiro sentido da palavra? Eu era orgulhoso, negava a divindade por orgulho, com o que sofri e de que me arrependo. Exatamente aquilo. Então mostra aqui que ele negava a divindade porque ele combatia a igreja. Porque quando nós não temos esse senso de espiritualidade bem desenvolvido, nós dependemos de intermediário para fazer as nossas interpretações. Então eu entendo Deus por aquilo que me ensinam na igreja, por aquilo que me ensinam no centro espírita. Eu acredito em Deus, eu como não consigo compreender a natureza divina, eu dependo dos rituais que me ensinam, eu dependo dos dogmas, eu dependo da hierarquia, eu dependo de um representante. Essa é a dificuldade que nós temos. Né? Não apenas a ideia da humanização de Deus, né, soldado? Mas aqui a gente coloca a necessidade dos intermediários que nós temos. Hoje a própria doutrina espírita, para muito de nós, ela é um intermediário. Tanto que nós colocamos assim que os grandes servidores de Jesus é fulano, beltrano, como é que começamos a colocar os intermediários, os representantes de Deus na Terra, porque nós não somos capazes de ter uma conexão direta com Ele. E ao mesmo tempo, se eu condeno esses representantes, eu também condeno Deus. Por isso, nesse caso aqui, ele era orgulhoso, exatamente porque o orgulho dele dizia que eu não concordo com a igreja, eu não aceito a igreja, então para mim Deus não faz diferença porque eu não acredito nesse Deus. E com isso ele sofre e se arrepende, porque depois que chega no mundo espiritual e ele então percebe que aqueles representantes são representantes do mundo físico e não representantes do mundo espiritual, aí então ele começa a ter consciência exatamente de qual é a realidade que ele mesmo negou, e não apenas negou para si próprio, mas ele negava isso por princípio e difundia esse princípio para a população. Então ele influenciava as pessoas negativamente. Quantos e quantos indivíduos que tinham uma capacidade de liderança no mundo movimentaram massas, movimentaram grupos enormes de indivíduos com suas ideias que estavam equivocadas e, portanto, ele conduziu essas pessoas por um caminho equivocado. E aliás, os espíritos dizem que muitos daqueles que estão hoje na doutrina espírita, levando essa mensagem hoje que a doutrina elabora para nós, ou esclarece melhor dos ensinamentos de Jesus, foram exatamente esses mesmos condutores do passado que desviaram essas pessoas. Então hoje resgatam aquilo que fizeram no passado. O Brás colocou, né, a coisa era tão feia, né, que nos deixou a muralha chinesa antes, né? Pois é. Gostarias de conversar com o Frederico, que também concordou em atender ao nosso apelo? Esta conversa seria instrutiva para nós. Se Frederico quiser, eu me prontifico. Aqui agora a gente lembra Frederico II, que foi rei da Prússia, que era um rei déspota, um déspota esclarecido e influenciado por Voltaire. Voltaire coloca: vedes, meu caro monarca, que reconheço meus erros e que estou longe de falar como nas minhas obras. Porque as obras dele eram, embora tivessem, mais uma vez, ideias democráticas, ideias liberais e tudo mais, eram também ideias bastante agressivas. Então agora ele reconhece com humildade, né, os erros que ele praticou, diferente do orgulho que ele tinha naquele período. E continua Voltaire: outrora ofertávamos o espetáculo de nossas torpezas. Agora somos obrigados a oferecer o do nosso arrependimento e do nosso desejo de conhecer a grande e pura verdade. Frederico: eu vos supunha menos bom do que realmente sois.
porque agora já começa a perceber que eles se comunicam com ideias novas, com ideias renovadas. Isso porque esses espíritos aceitaram essas ideias. Mas nós temos estudado, por exemplo, nas obras de André Luiz e tudo mais, e outros artigos aqui de Kardec na Revista Espírita, espíritos que chegam ao mundo espiritual sem qualquer alteração na personalidade e nos valores. Continuam arrogantes, continuam defendendo ali o mesmo orgulho, a mesma vaidade, a mesma arrogância que tinham quando estavam aqui. No caso de Voltaire, já começa a pensar diferente. E Frederico nota, por essa observação, essa mudança. Voltaire responde aqui, lembrando que eles estão conversando entre eles, né? Uma potência que somos obrigados a adorar e reconhecer em toda a sua soberania, força nossa alma a proclamar, para aqueles de quem talvez abusamos, uma doutrina completamente oposta à que havíamos professado. Frederico, é verdade, meu caro Arouet. Lembrando que Voltaire ele tinha ali o sobrenome Jean-Marie Arouet, né? Mas não finjamos mais, é inútil, caíram todos os véus. Ou seja, né? Acabou então aquela encenação, né, de personalismos que havia no mundo, né? Então caíram as máscaras, vamos dizer assim. Bem-vindo, João. Abraço, meu amigo. Voltaire. Deixamos tantos desastres à nossa retaguarda que precisaremos de muitas lágrimas a fim de obtermos o perdão e sermos absolvidos. Nunca estaríamos suficientemente unidos para fazer esquecer e reparar os males que causamos. Então, é muito interessante quando nós hoje estudamos nesses nossos livros de história, nos livros de filosofia, essas ideias mais polidas, né? Porque aqueles escritores que escrevem nessas obras, que trazem para nós esses pensamentos mais digeridos, mais organizados e tudo mais, na verdade eles pegaram a essência daquilo tudo. Assim como, por exemplo, só para a gente poder fazer uma comparação, nós paulistas, né, temos muito orgulho dos bandeirantes que fizeram parte da construção do nosso Estado. Então nós temos rodovias, temos, por exemplo, rodovias Fernão Dias, temos Borba Gato, temos rodovia dos Bandeirantes, e nós vamos então lá no Museu da Independência, né, no Museu do Ipiranga, no Museu Paulista, e vemos aquelas estátuas daqueles bandeirantes com aqueles chapéus bem característicos, né, com os seus bacamartes, aquelas botas enormes, aquelas roupas de couro e tudo mais, mostrando verdadeiros heróis. Mas se nós voltarmos no tempo e conhecermos as barbáries que fizeram esses bandeirantes, nós ficaríamos chocados. Então, quer dizer, nós interpretamos, nós somos muito sonhadores, né, e nós criamos as nossas fantasias, talvez para poder pegar aquilo que exalta muito mais o nosso orgulho do que nos depararmos com a realidade. Porque esses bandeirantes, eles mataram muitas pessoas. Eles eram homens cruéis, eles eram homens interessados apenas na riqueza. Eles não eram esses heróis que hoje nós cultuamos. E a mesma coisa acontece também, se hoje nós falamos dos bandeirantes que tinham esse papel, nós poderíamos falar, por exemplo, dos heróis da independência, poderíamos falar dos heróis que proclamaram a República, nós poderíamos falar dos nossos heróis da época da escravatura, dos nossos heróis de guerra, heróis, 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 mas que no dia a dia eram homens que pensavam apenas em si mesmos, para defender as suas ideias, para defender ali os seus interesses particulares, né, ou interesses dos seus grupos. A mesma coisa também, soldado, né? Então, em todos os lugares, são os religiosos, são aqueles filósofos, são os próprios espíritas. Pegamos aquilo, nossa, porque ele era muito bom, porque ele era... Na verdade, era um homem tão falho quanto nós. Por isso, então, Voltaire, mais uma vez, ele coloca: deixamos tantos desastres à nossa retaguarda que precisaremos de muitas lágrimas a fim de obtermos o perdão e sermos absolvidos. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, fizermos uma pesquisa, quem foi Voltaire? Ah, foi um pensador liberal, que idealizou as ideias iluministas, que trouxe a liberdade, igualdade e fraternidade para o mundo ocidental. Olha a diferença do que nós
vemos nessas personagens e de como elas se veem. A mesma coisa também, Brás. Se voltarmos no passado e encontrarmos Moisés naquela época, e na verdade essa postura muitas vezes era condizente com aquela realidade. Havia necessidade de ter ali uma dureza, uma firmeza e até mesmo algumas vezes uma certa crueldade de acordo com a brutalidade do período. Era assim também. Frederico responde: confessemos também, olha só que importante, confessemos também que o século que nos admirava foi muito pobre de julgamento, e que bem pouco é preciso para deslumbrar os homens, nada mais que um pouco de audácia. E Frederico ele foi muito certo, muito correto nessa observação, porque mostra que viver naquela época era muito fácil, em que era uma população muito submissa, uma população muito impressionável, muito fácil de controlar. Bastava ali uma ousadia, bastava ali uma firmeza nas decisões, que rapidamente o povo então se transformava. E o que nós conhecemos dessas personagens é muito interessante, é exatamente aquilo que eles deixaram em termos de monumento, em termos de imagens. Nós olhamos aqueles quadros que foram pintados daqueles monarcas, né? Aqueles quadros em que eles estavam numa posição cheia de autoridade, cheia de poder e tudo mais, né? Mas qual era exatamente a realidade deles? A Anhanguera, Brás, esse que foi o nosso bandeirante paulista. Então, exatamente o que mostra para nós que era muito fácil naquela época, porque cada época nós tínhamos ali a população despertando a sua consciência. E não era apenas um despertar individual. A minha consciência despertou. Mas a gente lembra que nós falamos que os indivíduos faziam parte de uma sociedade. Então era uma sociedade ainda ingênua. Era uma sociedade ainda que não estava devidamente desenvolvida, tanto intelectualmente como moralmente. E aí colocou para nós, né? Por que não? Fizemos tanto barulho no nosso século, porque ele coloca aqui, né? Porque naquela época a sociedade era bem pouco desenvolvida, pobre de julgamento, e era preciso muito pouco para deslumbrar os homens. E aí então Voltaire questiona: mas nós fizemos tanto barulho naquela época? E Frederico responde: foi esse barulho que, caindo de repente num completo silêncio, nos atirou na reflexão amarga, quase no arrependimento. Eu choro a minha vida, mas como me aborreço por não ser mais Frederico. E tu, de não seres mais o Sr. Voltaire? Então olha que interessante, o Frederico ele mostra que no plano espiritual ele se arrepende do que ele fez, de algumas das suas decisões, mas ao mesmo tempo ele sente falta do poder que ele tinha. Eu choro a minha vida, mas me aborreço de não ser mais Frederico. Então, na verdade, esse espírito, embora a consciência dele esteja desperta, se ele tivesse a oportunidade de voltar a ter o poder que ele tinha, ele gostaria de ter de volta. E a mesma coisa ele comenta com Voltaire. Porque ele dizia assim para Voltaire, né? E você também sente falta de ser aquele Voltaire. Mas Voltaire responde: falai então por vós, majestade. Ou seja, né? Fala de você, não por mim. Frederico coloca: sim, eu sofro, mas não o repitais novamente. Então abdicai, mais tarde fareis como eu. Ou seja, Voltaire coloca para nós, para que Frederico abdique a ideia da majestade. Mais tarde fareis como eu, ou seja, aceitar agora essa nova realidade. Porque Frederico, como nós vimos, no mundo espiritual sente falta da realeza, sente falta do poder que ele tinha, de mandar e desmandar. Então ele deveria abdicar essa ideia. E ele coloca: não posso. O Frederico responde. Voltaire coloca: pedis-me que seja vosso guia. Sê-lo-ei ainda. Tratarei apenas de não vos desencaminhar no futuro. Se puderdes ler, procurai aqui o que vos possa ser útil.
Não são as altezas que vos interrogam, mas espíritos que procuram e encontram a verdade com o auxílio de Deus. Então Voltaire já mostra aqui, né, um esclarecimento maior sobre o mundo espiritual, mostrando que é através da sabedoria dos espíritos que nosso esclarecimento vem. O Flávio lembrou aqui embaixo, né, Frederico II foi um grande militar, venceu 3 guerras e tornou a Prússia uma grande potência. Explica essa parte, né? Então, porque embora ele fosse um déspota esclarecido, ele ainda tinha essa coisa de poder, né, de força, porque era um período que exigia isso, né? O soldado colocou, né, quando as sociedades e as nações carregarem flores no lugar de armas, esse planeta estará no ponto ideal, né? Aguardemos. Tudo virá no seu tempo. Voltaire responde então, né? Aliás, Frederico coloca: tomai-me então pela mão, traçai-me uma linha de conduta, se o puderdes. Esperemos, mas será para vós. Quanto a mim, estou muito perturbado, e isso já dura um século. Interessante a gente ver esse processo de mudança, né? Voltaire coloca: ainda me excitais o orgulho de valer mais do que vós. Isso não é generoso. Tornai-vos bom e humilde, para que eu mesmo seja humilde. Frederico responde: sim, mas o sinete que a minha condição de majestade deixou-me no coração impede-me sempre de humilhar-me como tu. Meu coração é firme como um rochedo, árido como um deserto, seco como uma arena. Voltaire coloca: seríeis então um poeta? Eu não vos conhecia esse talento, Senhor. Isso porque ele coloca, nessas frases são reais e tristes, mas muito bem elaboradas, né? Meu coração é firme como um rochedo, árido como um deserto, seco como uma arena. Aí Voltaire aqui faz uma brincadeira, né? Pois é, Frederico coloca: tu finges, não peço a Deus senão uma coisa, o esquecimento do passado, uma encarnação de prova e de trabalho. Se aqui então Frederico fala sobre uma encarnação de prova e de trabalho, é porque ele já tem um entendimento sobre as leis que regem o mundo espiritual. A reencarnação, as provas, o trabalho necessário, o esquecimento do passado, são princípios que hoje nós estudamos. Voltaire coloca: é melhor. Uno-me também a vós, mas sinto que terei de esperar muito tempo a minha remissão e o meu perdão. Isso porque a gente lembra, né, que muitas vezes a palavra tem muito mais poder do que a força. Assim é, né, que até mesmo a gente vê muito nos filmes essa passagem, né, essa ideia de que a pena tem mais força do que a espada. E por que isso tudo? Porque a espada, ela provoca aquela violência momentânea. Quando nós falamos sobre o texto, sobre as ideias, elas perpetuam. E nessa perpetuação, ou nessa perpetuidade, nós temos aqui então o agravamento do erro, que vai então passando de geração para geração. E Voltaire, nesse caso, que disseminou essas ideias, porque Frederico, depois que ele desencarnou, é aquela ideia, né? Rei morto, rei posto, acabou. E aí então vem o outro rei, desfaz aquilo que o outro fez e tudo mais. Agora, quando você coloca uma ideia, um pensamento, que vai então passando de geração para geração, até hoje nós somos influenciados por ideias que foram trazidas para nós lá no século XVI, século XVII. Porque essas ideias continuam sendo ensinadas, difundidas e até mesmo desenvolvidas. André colocou, né, tenho até medo de imaginar uma criança reencarnada tendo sido Voltaire. Já vai chegar com ideias novas e cheio de exigências, né? A gente imagina que ele vai se transformando com o passar do tempo, né, André? A gente não sabe em que grau exatamente. Muitas vezes, muitos desses pensadores que nós temos hoje, políticos, administradores, governantes, nada mais são do que esses espíritos. E continua para nós.
Bem, meu amigo. Bem, meu amigo, então oremos juntos uma vez. Voltaire coloca: eu o faço sempre, desde que Deus se dignou levantar a mim o véu da carne. Frederico: que pensas desses homens que nos chamam aqui? Olha que legal agora, né? Agora os dois conversando sobre aqueles que estavam na sociedade. Que pensas desses homens que nos chamam aqui? Eles podem nos julgar e nós não podemos senão humilhar-nos diante deles. Eles me incomodam. Seus pensamentos são muito diversos. Pergunta a Frederico: que pensais do Espiritismo? Aqui então agora, eles ali participando, né, interagindo com os dois. Sois mais sábios do que nós. Não viveis num século além do nosso? E embora o céu desse tempo, embora no céu desde esse tempo, nele apenas acabamos de entrar. Então, ou seja, quando se pergunta para eles o que eles pensam do Espiritismo, que é uma ideia que a gente lembra, né? Deixa eu só recolher aqui, pegar aqui o texto. Olha, Frederico, ele desencarnou em 1786. O Espiritismo chegou em 1857. Então nós temos aqui ele há aproximadamente entre 70 e 80 anos no plano espiritual. E quando ele pergunta a Kardec, quando Kardec pergunta o que ele pensa do Espiritismo, ele já coloca, primeiro, que sois mais sábios do que nós. Depois ele coloca: não viveis um século além do nosso? E de fato, né, embora ele tenha desencarnado em 1780, em 1757 ali ele estava governando como se nada tivesse de importância no mundo espiritual. Embora no céu desde esse tempo, nele apenas acabamos de entrar, ou seja, acabamos de despertar a nossa consciência. E aí então Kardec: agradecemos por terdes atendido ao nosso apelo, assim como nosso amigo Voltaire. Voltaire responde: viremos quando quiserdes. Já Frederico responde: não me evoqueis demasiadamente, não sou simpático. Por que não sois simpático? Eu desprezo e me sinto desprezível. Então mostra ainda essa postura, né? Para você ver, né, Didima, ele estava aqui nesse período, né, de quase um pouco mais de 70 anos. Agora que ele começa a entender um pouco mais, mas o entendimento dele não significa que seja uma mudança de fato. Porque, como ele coloca aqui embaixo, eu desprezo e me sinto desprezível. Porque ele continua no mundo espiritual, mas ele fica muito vinculado ainda às ideias do que acontece no país dele. Então a Prússia naquela época entrando em guerra contra a França, nós acompanhamos sobre isso. A guerra franco-prussiana aconteceu nesse período. Então eram guerras que estavam acontecendo, eram conflitos. Então ele, no mundo espiritual, ele mantinha ainda aquele espírito muito nacionalista. Então ele era contra aqueles que... Nós chegamos até a estudar sobre isso, né, em artigos anteriores, aqueles pensadores, né, comentando sobre generais, sobre governantes que estavam no mundo físico. Então você está no mundo espiritual, mas com a cabeça acompanhando com as suas paixões, com as suas tendências, com os seus julgamentos, aquilo que acontece no mundo físico. Por isso então o fato de estar lá no mundo espiritual não significa que ele acaba de chegar já entendendo o que está acontecendo. O soldado coloca: como fica essa questão de doutrinas no mundo espiritual, doutrinas espirituais específicas, a existência de grupos religiosos específicos, né? Nós já estudamos sobre isso, soldado. Na verdade, quem fala sobre isso é Manuel Filomeno de Miranda, num dos seus livros, que ele fala sobre grupos católicos, ele fala sobre outros grupos religiosos, né? A gente lembra que o despertar da consciência, né? Não, faz tempo isso já, bastante tempo. O despertar da consciência para essas filosofias mais elevadas depende muito do espírito se desenvolver.
Porque nós chegamos no mundo espiritual, aliás, a gente lembra sempre que as palavras de Dr. Bezerra de Menezes, ele sempre, quando ele se manifesta em congressos, em eventos espíritas, ele fala, né, espíritos e espíritas de toda parte estão aqui com vocês. Isso significa que, quando nós desencarnamos, nós levamos as nossas crenças. Inclusive, nós estudamos naquele livro, né, como é que chama aquele cardeal de Pernambuco? Novas Utopias. No livro Novas Utopias, que nós tivemos ali, né, do cardeal arcebispo, lá o Dom Helder Câmara, ele então, que é um livro psicografado, e na introdução desse livro, o médium, através do qual ele se comunica, pergunta para ele, mas o senhor continua ligado à Igreja Católica? Ele diz, mais do que nunca. Porque eu continuo sendo católico, continuo trabalhando pela Igreja. Ou seja, quando nós chegamos no mundo espiritual, a nossa relação com Deus ainda depende desses caminhos que nós escolhemos. Até que nós então comecemos a realmente nos elevar espiritualmente e ultrapassar essas barreiras muito ligadas ao mundo físico. Então nós continuaremos sendo espíritas no mundo espiritual, até que nós entendamos que a doutrina espírita é uma escola de esclarecimento, que a partir do momento em que nós nos esclarecemos, nós nos elevamos, entrando agora numa faixa de compreensão mais elevada. Então, até mesmo no mundo espiritual, nós temos ali as religiões cobrindo, vamos dizer assim, uma faixa de evolução. A partir dessa faixa, nós entramos agora num pensamento muito mais elevado, aliás, pensamento esse que nós ainda não compreendemos ainda. Nós não temos esse entendimento. Agora, nós encontramos muitos espíritos elevados que atuam nessas filosofias porque eles trabalham em benefício do nosso planeta. Por exemplo, quando nós pegamos o Dr. Bezerra de Menezes, e ele se manifesta com frequência, e inclusive trazendo para nós ali comunicados e tudo mais aqui para o mundo físico, embora seja um espírito elevado que já tenha ultrapassado essa barreira de religiões e de filosofias ligadas ao mundo físico, eles trabalham em benefício dos seguidores dessas filosofias. Se nós pegarmos, por exemplo, a religião islâmica, quantos espíritos estão ligados à religião islâmica, que é a maior religião do planeta? Se nós falarmos de cristianismo, o cristianismo é a maior. Mas se nós desmembrarmos o cristianismo em cada uma das religiões, aí então a religião islâmica se torna maior. Quantos espíritos de alta hierarquia, alta envergadura, estão ligados à religião islâmica, às religiões cristãs, em especial, fragmentando as religiões cristãs em católicas, em evangélicas, na própria doutrina espírita e outras igrejas e outras religiões pelo mundo afora, esses espíritos estão ligados a essas religiões, falando na linguagem dessas religiões, para poder assessorar todos os seguidores que estão aqui no mundo. Pegarmos, por exemplo, uma religião com 1 bilhão de seguidores, como é o caso, né, com mais de 1 bilhão, como é o caso das religiões cristãs e também da religião islâmica, esses espíritos trabalham pelas pessoas, falando na linguagem que elas podem compreender. Mas eles próprios já superaram essa barreira. Já não existe mais religião islâmica, religião cristã, isso ou aquilo. Os próprios hindus também, quantos espíritos estão ligados a essa religião para orientar as pessoas nesse estudo, nessa elevação espiritual. Mas depois que nós então chegamos no mundo espiritual e pensamos, por que eu tenho que ficar preocupado quem é católico, quem é isso? Eu estou ligado a Jesus, por exemplo. O próprio Jesus, qual a religião de Jesus? Somos nós que colocamos os nossos rótulos aqui. Não, porque Jesus é evangélico. Não, porque Jesus é católico. Não, mas Jesus é espírita. Então, na verdade, nós pensamos, né, a religião dos espíritos, que é a religião do amor, como nós comentamos ontem, essa é a religião que nós vamos nos afinizar. Essa é a forma com que nós vamos nos relacionar com Deus. E não precisaremos mais das ideias terrenas, porque nós já assimilamos as ideias do plano espiritual superior. Você colocou lá em cima, né, me surgiu essa questão diante da pergunta personalidade desse estudo. Né? Pois é importante a gente lembrar isso.
né? Angelina colocou, obrigado Angelina, Novas Utopias, do médium Carlos Pereira, né, de Dom Helder Câmara, que foi entrevistado. Um livro bem interessante, porque no começo ele explica sobre essa relação com a mediunidade, a vida no mundo, a nova visão dele no mundo espiritual. Mas no livro ele fala sobre egoísmo, ele fala sobre o amor, ele fala sobre a caridade, então é bem interessante esse livro. O Flávio colocou, nenhuma das reuniões mediúnicas que tive a oportunidade de trabalhar tinha um bispo que sempre vinha para auxiliar no atendimento a determinados espíritos vinculados à Igreja Católica. Por exemplo, né? Então esses espíritos muitas vezes mantêm essa personalidade porque nós ainda valorizamos muito. Nós pegamos, por exemplo, Emmanuel, foi um padre. Madre Teresa, uma freira. Joana de Ângeles, uma freira. Porque nós identificamos assim. Santo Agostinho, São Francisco de Assis, São Luís. Então nós utilizamos os títulos, os rótulos, as posições, mas no mundo espiritual é Joana, é Emmanuel, é Luís. Não tem santo, não tem santa, não tem padre. Então existe a personalidade que eles mostram para o mundo, pela necessidade que o mundo tem, e a personalidade real que eles possuem no mundo espiritual, de espíritos agora desprendidos do mundo espiritual, do mundo físico. Então é assim que funciona, né? Não são raras as vezes nós encontrarmos espíritos que se apresentam com roupas, com características. Você vai, por exemplo, no mundo espiritual, você encontra um espírito com turbante. Porque é uma personalidade que ele gosta de ser, mas o seu pensamento já não está mais vinculado àquela sociedade, àquela nacionalidade ou àquela religião. Então tudo vai de acordo com o trabalho e com o grau de evolução que eles estão desenvolvendo. Pois é. O Dudu colocou, né, no trabalho mediúnico que faço parte, sempre chega um amigo, né, Frei Ângelo de Vasconcelos, né? Então nós chamamos de Frei, muitas vezes ele gosta de ser chamado de Frei, mas o seu pensamento está muito mais elevado do que essa ideia que nós temos aqui no mundo físico. E continuando, vamos lá. Nesse mesmo texto, nós tivemos aqui agora, nesse mesmo diálogo, só que agora com Voltaire, aqui no dia 25, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, peraí. Essa comunicação foi no dia 18 de março. Uma semana depois, no dia 25 de março, 25 de março de 1859, foi feita então uma nova evocação de Voltaire. Antes aqui o Flávio colocou, né, só de pensar esta nossa encarnação hoje, deve ser a primeira que temos contato com a doutrina espírita, né? Então vivenciamos outras vidas em outras religiões. Certamente que sim. Muitas vezes nessas outras religiões, né, Flávio, nós até tínhamos ideias mais avançadas, né, mais ousadas, pensando na reencarnação, pensando na imortalidade do espírito, na vida no mundo espiritual. Mas eram ideias sufocadas pelos dogmas que nós abraçávamos ainda. Hoje nós temos a liberdade de expressar essa nossa crença sem essa preocupação de ferir essas suscetibilidades, né, das religiões. Feita a evocação, então aqui, Voltaire coloca, falai. Que pensais de Frederico agora que ele não se acha mais aqui? Ele raciocina muito bem, mas não quis explicar-se. Como vos disse, ele despreza, e esse desprezo que nutre a todos o impede de abrir o coração, temendo não ser compreendido. E aqui a gente lembra que esse desprezo que Frederico apresentou anteriormente era devido a essas ideias, aos seus ideais, ao nacionalismo, ao pensamento monarca contra uma população, né, que muitas vezes pensava contra ele. Só para a gente fazer uma comparação, imaginemos o seguinte. Nós pegamos um presidente aqui do Brasil, um presidente já desencarnado. Podemos voltar no tempo, pegar ali um Juscelino Kubitschek, pegar ali um Getúlio Vargas, podemos pegar um presidente da época da ditadura militar, e nós então evocamos esse espírito, Figueiredo, seja quem for, e nós então evocamos esse Figueiredo, evocamos esse espírito.
Nessa evocação, nós podemos imaginar que esse espírito já se desprendeu dessa posição de poder e daquela posição política, ou ele continua ligado a essa posição. Vamos imaginar duas situações então. Um presidente que continua ligado à sua posição política. E a gente pensa assim, pergunta para ele, o que você pensa sobre o Brasil hoje? Ele vai criticar naturalmente aquelas posições que eram contra os seus ideais políticos. Se ele era mais liberal, por exemplo, ele vai criticar aqueles que eram autoritários. Se ele era mais capitalista, ele vai criticar aqueles que eram socialistas. Se ele era mais socialista, como era o caso do Getúlio, ele vai criticar aqueles que eram mais capitalistas. E assim vai. Cada um, então, vai criticar aqueles que pensavam diferentemente dele. É o que acontece com o Frederico. Né? Não, no caso, o Adolf Hitler ele era muito diferente, o Dudu, porque a situação dele era mais grave. Né? Ele criou uma situação que, independente da posição política dele, a crise de consciência por toda a destruição que foi causada é muito mais grave. Né? A gente fala de um espírito comum, para a gente poder entender mais ou menos o que o Frederico pensou também. Agora o Hitler, quanto tempo ele vai demorar para poder despertar a consciência dele e ter uma ideia do que ele colocou, né? Então, a gente pega assim algo mais brando, mais fácil de interpretar aqui do nosso tempo contemporâneo, né? Que são governantes comuns, vamos dizer assim, né? Então, se esses espíritos estão ligados ao mundo físico, eles vão continuar defendendo as suas ideias e criticando aqueles que eram opositores. Se ele é um espírito que já despertou a sua consciência, ele vai ter um entendimento sobre essa discussão aqui no mundo físico para encontrar um caminho para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então ele vai compreender isso. Nesse caso aqui, Frederico, como foi colocado, como vos disse, ele despreza, e esse desprezo que nutre a todos o impede de abrir o coração. Então esse desprezo é o resultado do quê? Desse apego que ele tem ainda ao mundo físico. O Dudu colocou, né, que Getúlio era suicida, então tem ali uma série de situações, né, um homem com aquela posição, porque Hitler também foi um suicida, né? Então, no caso de Getúlio, ele teve ali um governo muito longo, ele teve ali um trabalho muito importante, ele cometeu também muitos erros no seu governo, como a ideia de ditadura que ele impôs. Ele ficou durante 15 anos no poder, só para a gente ter uma ideia, né? É muito tempo. Então ele fez ali os seus conchavos políticos, ele fez ali, tentou sufocar algumas manifestações, mas ao mesmo tempo ele promoveu mudanças importantes para fazer com que o nosso país se desenvolvesse. Então é aquele conflito. Como é que nós vamos interpretar exatamente? A ideia é como ele se interpreta, como ele se vê nessa posição. Eis aí a grande questão. Kardec coloca então, muito bem, tereis a bondade de completar e dizer o que ele entendia por essas palavras, desprezo e me sinto desprezível? Responde Voltaire, sim, ele se sente fraco e corrompido, como todos nós, e talvez ainda compreenda mais do que nós, por ter abusado mais do que os outros dos dons de Deus. Quais seriam esses dons? A posição dele como líder, como monarca. Então ele foi colocado no trono, a gente lembra que nada acontece por acaso. Cada indivíduo ocupa uma posição aqui no mundo físico de acordo com o compromisso que ele tem, de acordo com as necessidades que ele tem. E esse indivíduo, então, esse Frederico, foi colocado na posição de um monarca. O que ele fez exatamente no trono onde ele se encontrava com o poder que ele tinha? E é então que ele coloca, ele se sente fraco e corrompido. Tá bom, Angelina. Como o julgais como monarca? A resposta, hábil. E lembrando que essas respostas muitas vezes são assim objetivas, né, porque era psicografia, né, então era tudo muito simples. Então ele era um monarca muito hábil, ele sabia então ali controlar, né, o seu governo, envolvendo pessoas, aceitando opiniões, ajeitando ali, né, a forma de lidar com a população. Que pensais que seja um homem de bem?
pergunta de Kardec, agora mais genérica, né? Não se pode perguntar isso. Não conheceis as suas ações? Não nos podereis dar uma ideia mais exata do que fizestes das vossas ocupações como espírito? Não. A todo instante de minha vida, descubro o novo ponto de vista do bem. Esforço-me por o praticar, ou antes, aprender a praticá-lo. Quando se teve uma existência como a minha, há muitos preconceitos a combater, muitos pensamentos a repelir ou a mudar completamente antes de alcançar a verdade. E aqui é uma resposta que ele dá com muita profundidade. Quando se teve uma existência como a minha, como é a existência dele? Então nós temos que fazer agora um equilíbrio entre aquilo que ele foi de fato e aquilo que os nossos livros hoje falam sobre ele. A posição que ele ocupava, as suas ideias, a sua conduta. Lembrando que muitas vezes você pode ser um indivíduo que visa a liberdade, a fraternidade, essa ideia democrática a respeito da sociedade, mas a forma como você faz muitas vezes é muito agressiva. Ele poderia dizer assim: vamos então pregar a liberdade, cortem a cabeça dos ditadores. Observem que de um lado ele quer a liberdade, do outro ele quer arrebentar aquela estrutura que se tinha naquela época. Então você faz a coisa certa do jeito errado. E esses filósofos que eram contra aquele poder absoluto, aquele poder despótico, esses filósofos eles eram muitas vezes muito apaixonados e os seus discursos eram muito inflamados. Então ele colocava assim: vamos pela liberdade, todo mundo levantava a mão e gritava: vamos cortar a cabeça, vamos! E ele fazia simplesmente isso com a palavra, ele não usava força. Por isso ele coloca: quando se teve uma existência como a minha, há muitos preconceitos a combater, muitos pensamentos a repelir ou a mudar completamente antes de alcançar a verdade. Então ele primeiro precisa passar realmente por uma reforma íntima profunda, não apenas de valores, mas de ideias também. Gostaríamos de obter uma dissertação vossa sobre o assunto de vossa escolha. Poderias dar-nos uma? Se o Cristo sim o quiserdes, nesta sessão? Mais tarde esperai, numa outra. Depois, no dia 8 de abril, 2 semanas depois, evocação de Voltaire. Eis-me aqui. A Dídima colocou, né, buscar o caminho do meio, né? Pois é, aquilo que nós comentamos essa semana, né, Dídima? O equilíbrio. Encontrar o equilíbrio entre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos que fazer, as consequências de nossas ações. Isso é um trabalho bastante profundo, né? Feita a evocação, teríeis a bondade de dar-nos hoje a dissertação que prometestes? Sustento o que prometi, apenas serei breve. Meus caros amigos, quando me achava entre vossos antepassados, tinha opiniões, e para sustentá-las e fazê-las prevalecer entre os meus contemporâneos, muitas vezes simulei uma convicção que em verdade não possuía. Foi assim que, desejando atacar os defeitos e os vícios em que tombava a religião, sustentei uma tese que hoje me condena a refutá-la. Ataquei muitas coisas puras e santas, que a minha mão profana deveria ter respeitado. Assim investi contra o próprio Cristo, esse modelo de virtudes sobre-humanas, pode-se dizer. Sim, pobres homens, talvez haveremos de nos igualar um pouco com o nosso modelo, mas jamais teremos o devotamento e a santidade que ele demonstrou. Estará sempre acima de nós, pois foi melhor antes de nós. Ainda estávamos mergulhados no vício da corrupção e ele já estava sentado à direita de Deus. Aqui perante vós, eu me retrato de tudo quanto minha pena traçou contra o Cristo, porque o amo, sim, o amo.
lamentava não ter podido fazê-lo ainda. E aqui ele termina então essa dissertação, e aqui termina também a comunicação de Voltaire. Nessa simples dissertação, como nós vimos, mostra a ideia contrária, porque mais uma vez, como eu coloquei para vocês, em nome de uma crítica à Igreja, pelo fato de nós não termos uma ideia mais clara a respeito do mundo espiritual, a respeito de Deus, a respeito de Jesus e tudo mais, nós atacamos então a instituição humana, a instituição temporal, lembrando que a palavra temporal significa relacionado com o mundo terreno. Então a Igreja é uma instituição temporal, tentando trazer ideias espirituais, de acordo com as suas limitações. E se você não concorda com a instituição, significa que você discorda também de tudo que ela prega. Olá, dona Mira, bom dia. Então, se você fala assim, eu não concordo com a Igreja, não acredito em Deus e não acredito em Jesus. E é assim que a gente vai difundindo as nossas ideias. É assim que nós vamos alimentando as nossas paixões. E quando chega no mundo espiritual, como Voltaire coloca para nós aqui, e ele traz aqui essa frase bonita no final, né? Aqui perante vós, eu me retrato de tudo quanto minha pena traçou contra o Cristo, porque o amo. Sim, o amo. Lamentava não ter podido fazê-lo ainda. Não fazia naquela época porque a sua compreensão ainda não tinha saído das paixões que ele alimentava. Então, bem bacana essa conversa de além-túmulo que nós lemos aqui então com Frederico II e também aqui com Voltaire, mostrando a posição de cada um. Um conseguiu se desenvolver, o outro desperta agora. Um mostra a transformação que promoveu, o outro mostra que deseja se transformar, mas ainda não consegue. Bem bacana, né? O Soldado colocou, né? A França foi referência naquela época, e até por ter sido compatriota de Kardec, se não me engano. Sim, foi compatriota de Kardec, né? Embora ele tenha vindo antes, né? Ele veio ali do século XVII, Kardec veio do século XIX. Então, algo muito bacana. Por isso que é importante, pessoal, quando nós fazemos o estudo da Revista Espírita, principalmente entrevistando essas personagens, eu gosto muito de fazer para vocês primeiro uma introdução. Essa introdução que nós temos, né, de conhecer as personagens, de entender a época que elas viveram, porque não basta apenas você ler o artigo. Se você lê um artigo e fica julgando em cima daquilo que é apresentado, a gente fica completamente fora da realidade que eles viveram. Então, quando nós estudamos sobre naturalistas, sobre aventureiros, sobre cientistas, sobre filósofos, sobre esses governantes e tudo mais, é importante que nós entendamos quem eles eram de fato. E a mesma coisa acontece não apenas nesse sentido. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali uma comunicação dos Espíritos, nas orientações dos Espíritos que nós lemos, né? Naquela parte final, instruções dos Espíritos, é importante que nós entendamos quem é o Espírito que está se comunicando. Porque como nós já fizemos isso, né, estudamos o Evangelho, e nós estudamos cada biografia dos Espíritos que se comunicavam. E isso mostra o quê? Que aquele Espírito, de acordo com a experiência de vida que eles tiveram aqui no mundo físico, eles falavam com conhecimento de causa. Não era apenas uma poesia bonita. Por isso, então, o estudo tem que ser estudado. Não é apenas ler sem ter fundamento, sem fazer relações. Né? Então, esse texto eu achei bem bacana para vermos exatamente quem eles eram. Porque, mais uma vez, para nós aqui, quando a gente fala em Voltaire, é apenas o nome perdido nas páginas dos livros de história que nós estudamos na escola. Então nós temos que entender quem são exatamente esses indivíduos. Né? É bacana, Dudu, instrutivo para todos nós, né? Andréa colocou, né, leia um livro Espíritos do Senhor, da editora Celde, onde temos todas as biografias dos Espíritos do Evangelho. Estaria então para quem quiser rechear, né, enriquecer um pouco mais a sua biblioteca, está aí então esse livro para consultas, né? Para quem tiver interesse. Então é isso, pessoal. Finalizando por aqui o nosso encontro de hoje. No nosso próximo encontro, nós teremos o primeiro boletim da sociedade, né? Kardec vai trazer para nós aqui
no dia 1º de julho de 1859, os boletins. Né? Para quem não conhece, para quem nunca teve oportunidade de ler, esses boletins que Kardec apresenta a partir do mês de agosto de 1859 era a ata das atividades da sociedade. E nós já tivemos a oportunidade de ler aqui todos os boletins e mostrava ali o que eles faziam naquele dia em especial, quem estava presente, quais eram os espíritos evocados, quais os temas que foram discutidos, e nós veremos